Olá, como vai? Bem-vindo à ONU News em português. Eu sou Mônica Vilela Grey. O nosso convidado hoje é o ministro para a Economia e Finança de São Tomé e Príncipe. O nome dele é Gareth Haddad, do Espírito Santo, Guadalupe. Ele participou aqui na ONU do Fórum sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que aconteceu antes da 4ª Conferência Internacional sobre o mesmo tema que vai ocorrer em Sevilha, na Espanha, em junho. Ministro, seja muito bem-vindo. Que prazer tê-lo aqui. Obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ministro, que mensagem São Tomé e Príncipe traz para esse evento, mas também leva para casa? Bem, para nós aqui o mais importante é que nós somos um país CITES, não é? É um país, uma ilha pequena, mas que prestamos um grande serviço para o mundo. Portanto, que é os serviços que têm a ver com a proteção dos ecossistemas. São Tomé e Príncipe. Toda a Ilha do Príncipe é reserva da biosfera e grande parte da Ilha de São Tomé, que é a ilha maior, tem muitas reservas especiais. Nós estamos a fornecer serviços para o mundo todo, mas não estamos a ser devidamente compensados. Por que não? Porque nós temos que mudar a métrica internacional daquilo que tem a ver com o PIB, Produto Interno Bruto. Ou seja, se eu protejo as minhas florestas, quer dizer que as pessoas que antes viviam dessas florestas estão agora privadas de ter a sua subsistência a partir dessas florestas. Então, nós temos que ter alguma forma de compensação para poder arranjar formas alternativas de rendimento a essas pessoas. E um dos temas em que nós aqui participamos e que nós trouxemos enquanto mensagem é que se eu não tiver espaço fiscal suficiente para continuar a contrair créditos para financiar o meu desenvolvimento, então nós estaremos a ser prejudicados. Porque, no final de contas, os Objetivos para o Desenvolvimento do Milénio é sobre as pessoas. E então, temos que fazer aqui esta combinação entre a natureza e as pessoas de forma a ser devidamente compensados. O senhor falou nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e uma das discussões nesse momento é com relação ao perdão da dívida pública, né? O senhor esteve no Banco Mundial, participou ali, falou sobre esse tema e outros também. Ministro, falando de CPLP, como é que esses países podem avançar nesse perdão em troca, justamente, de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável? Porque é um ganha-ganha, como se diz em inglês. Portanto, é fazer a troca da dívida pelo financiamento climático. Portanto, nós já temos essa experiência com Portugal, ainda é uma experiência piloto, pelo menos com São Tomé e Príncipe. Portugal já tem com Cabo Verde, que já está mais avançado, que é, em vez de nós pagarmos, ou seja, no fundo nós pagamos a Portugal, só que o dinheiro retorna para São Tomé e Príncipe para financiar projetos de investimento ligados ao clima ou à proteção do meio ambiente. Portanto, isto é uma forma de fazer o perdão da dívida. Ou seja, pagamos na mesma o serviço da dívida, mas retorna para fazermos esses tais investimentos. Com benefícios para o próprio país. Com benefícios para o próprio país. Então, queremos é que isso esteja disseminado também ao nível dos países da CPLP e não só, como uma forma também de financiamento para o clima. Agora vamos falar um pouquinho de COP30, já que estamos tocando nesse assunto do clima. São Tomé e Príncipe, claro, vai participar da COP30 no Brasil, um país irmão, não vai ser problema para se comunicar, né? É a mesma língua. Mas quais são as maiores preocupações do país com relação a essa COP, ministro? Bem, nós já chegamos no Brasil, vai ser COP30. Ou seja, já houve, no fundo, 29 COPs. Desde o Acordo de Paris, houve aquela promessa dos países desenvolvidos financiarem os países em desenvolvimento para que eles também possam desenvolver, mas ao mesmo tempo proteger a natureza. Esta promessa até hoje não surtiu efeito. Então, no mínimo, o que os países desenvolvidos devem fazer é perdoar a dívida, pelo menos, que os países em desenvolvimento têm para com eles. Porque isto também seria uma forma de fazer fluir o financiamento. Já que não estão a fazê-lo, então seria uma outra forma de fazer fluir esse financiamento. Em vez de eu tirar o dinheiro para pagar, por exemplo, uma dívida que eu teria, por exemplo, com a França, então faz com que este pagamento do serviço da dívida possa ser utilizado para financiar projetos importantes também para o desenvolvimento do país. E quais são os maiores credores no caso de São Tomé e Príncipe? O senhor falou que Portugal já perdoou a dívida, né? E os demais credores? Não, Portugal só perdoou parte da dívida, não total da dívida. Interessante. Pois, só parte da dívida. Tem uma porcentagem? Ou não? Nesse momento, o que nós já conseguimos com Portugal, o acordo, o memorando que nós tínhamos assinado ao nível da COP28, que foi no Emirados Árabes Unidos, era de 3,5 milhões de euros. Sim. Portanto, este valor
é sempre um valor, não é? Mas isto ainda é uma parte ainda reduzida do total da dívida que São Tomé e Príncipe tem para com os seus principais credores. E aqui, quando nós falamos de principais credores, mesmo ao nível dos países da CPLP, como é, por exemplo, o caso de Angola, nós também temos uma dívida considerável, porque é dali onde nós importávamos o combustível. O combustível. E aí também vem outra parte interessante. Sabemos que o combustível hoje é mau para o ambiente. Por isso é que nós também queremos mais rapidamente financiar a nossa transição energética. Eu costumo dizer que nós somos um país tropical, nós não importamos o sol, portanto, energias fotovoltaicas, nós temos uma matéria-prima que é da natureza e que nós não temos que pagar um tostão por ela, não é? Por isso é que este perdão da dívida também é fundamental e é algo que nós também esperamos que haja ao nível da COP30, ao nível do Debt Swap for Climate Finance, ou conversão da dívida em financiamento climático. É uma expectativa que nós temos, não só em relação a São Tomé e Príncipe, mas também em relação a todos os países em desenvolvimento. Estamos à espera que no Brasil, de facto, haja esse passo significativo que todos já almejamos, mas que até agora nós não conseguimos. Agora vamos falar um pouquinho, já que estamos falando de comunidades dos países de língua portuguesa. Nesse 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Portugal colocou no seu plano de governo, o plano atual, fazer do português língua oficial até 2030 nas Nações Unidas, não é verdade? Ministro, essa é uma iniciativa com a qual, aparentemente, todos os países lusófonos concordam. Mas o que falta ainda para sair do papel e da retórica e passar para a parte prática? Falamos todos numa só voz. Juntos somos mais fortes do que individualmente. É preciso nós estarmos devidamente acertados nessa matéria. Mas também é preciso nós, cada um de nós, fazermos aquilo que o Presidente Lula muitas vezes faz. Onde o Presidente Lula vai, impõe o português. Independentemente se é a língua oficial ou não das Nações Unidas e por aí fora. Portanto, nós também temos que adquirir não diria adquirir essa prática, mas fazer disso uma prática. Ou seja, todos os países da CPLP, da comunidade da CPLP, onde nós lá tivermos, temos que ter o português como a língua oficial de comunicação. Porque seria uma forma também de nós forçarmos a comunidade internacional. Porque se nós chegarmos ali, ok, sabemos falar numa outra língua, que é inglês, e depois começamos a falar o inglês, então o outro lado vai se sentir confortável que eles não. Eles têm outra alternativa, eles conseguem falar em inglês ou em francês. E então temos que todos juntos e fazer um forcing enorme para que isso aconteça. E qual é a importância dessa língua para o senhor na diplomacia? É claro que a gente fala sobre a comunidade dos países de língua portuguesa, mas ela é interessante também para outros países, não é, ministro? Porque a CPLP tem mais países observadores do que países de pleno direito. Por que esse interesse pelos países que falam português? Estamos falando de Reino Unido, de Estados Unidos, de França, todos os países do G7, basicamente. Eu creio que a CPLP é a única comunidade que tem países em todos os continentes. Temos do continente asiático, africano, europeu, americano. E isso faz de nós uma comunidade que aparentemente pode parecer pequena, mas é muito diversa. É muito rica em termos de cultura, porque nós estamos aqui a fazer uma congregação de vários continentes, de várias culturas, todos unidos por um denominador comum que é a língua portuguesa. Então, eu creio que isso desperta o interesse da comunidade internacional relativamente aos países da comunidade da língua portuguesa. Mas também nós não podemos perder de vista que nós temos um país como o Brasil, que pode-se chamar como uma economia emergente, mas é uma potência a nível mundial, por vários motivos. E isso também ajuda a galvanizar também a importância. Ao nível da África também temos Angola, não queremos aqui digamos, particularizar este ou aquele país, mas estamos a falar de países que também existe aqui um interesse económico que nós não podemos negligenciar. E este interesse económico faz com que muitas vezes haja esse interesse em fazer parte da comunidade, porque também não podemos ser ingênuos a achar que só estão lá pela língua. Não. A língua é a ponte que tentam usar para efetivamente chegar
a estes países. Nós, por exemplo, olhamos para os Estados Unidos. O presidente Biden foi inaugurar em Angola o corredor de Lobito. Já na reta final, né? Já na reta final. Foi a única visita feita ao continente africano. Para quê? Para ter um corredor que vem desde a Zâmbia, passa pela República Democrática do Congo, até chegar ao Porto de Lobito e, a partir dali, transportar a mercadoria para os Estados Unidos da América. Tá. Tudo isso são interesses nos recursos naturais. E isto, naturalmente, vem com isso a língua. A língua é um canal, na verdade. É um canal. Ministro, que alegria recebê-lo aqui. Volte sempre. Espero que o senhor volte em outras oportunidades. Obrigado. E mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a essa entrevista? Não, acrescentar que nós estamos muito esperançosos com o Fórum para o Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha, porque o tempo está a passar, 2030 é daqui a 5 anos, ou menos. Não, nós temos que pensar sempre, ter esperança no melhor, mas temos que todos trabalhar em conjunto para, de facto, este fórum seja, de facto, um sucesso. Muito obrigada, então, ministro da Economia e Finanças de São Tomé e Príncipe, Gareth Haddad, do Espírito Santo, Guadalupe. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Prazer.